Olá pessoal, aqui é o professor Menotti. Nesse vídeo eu vou dar uma breve introdução à tecnologia OpenCL. Bom, eu vou falar um histórico aqui dessa tecnologia, de onde ela surgiu. Vou mostrar para vocês um exemplo de como é o código do OpenCL em C e do próprio kernel OpenCL e depois deixar algumas referências para que vocês possam aprofundar. Bom, a primeira coisa a saber é que o OpenCL surgiu como uma iniciativa da Apple e depois se tornou um consórcio, né, de várias entidades, de várias empresas e várias pessoas. Então, esse consórcio tem esse e outros padrões, né, e esse consórcio se chama Khronos Group. Tá? Bom, aqui a gente tem um logotipo aqui com uma descrição que está lá na página inicial. É a nossa primeira referência aqui desse vídeo, e diz o seguinte, que o OpenCL é uma linguagem aberta, livre de royalties, né? Um padrão aberto e de várias plataformas, né? Independente de plataforma. E que ela foi criada para programação paralela de diversos aceleradores que estão presentes em supercomputadores, em servidores de nuvem, computadores pessoais, dispositivos móveis e embarcados, né? E diz também que essa tecnologia, né, melhora, né, grandemente a velocidade e o tempo de resposta de um espectro amplo de aplicações. Então, aí citam várias aplicações. Aí. Bom, também uma figura tirada lá da página, né, do OpenCL, que mostra aqui uma série de aplicativos que usam essa tecnologia, linguagens que fazem uma ponte aí com o OpenCL, bibliotecas de machine learning, de moleculares, de processamento de imagem, matemática, física, enfim, uma série de exemplos, né, de uso dessa biblioteca. E aqui na parte de baixo a gente vê implementações desse padrão OpenCL. Né? Basicamente os fabricantes de hardware, né, que implementam esse padrão. Então como é que funciona isso? O grupo, né, o Khronos Group, ele é responsável por especificar então o padrão dessa linguagem, né, OpenCL, que é uma linguagem para computação heterogênea. Tá? E o objetivo então é que isso seja um padrão que eu possa escrever o código numa determinada linguagem de programação, e a parte crítica que eu quero acelerar desse código, eu escrevo em OpenCL e eu posso transferir esse código para diversos aceleradores aí, de acordo com a minha necessidade. Né? Então, para isso eu preciso ter um driver, né, e um runtime desse fabricante para que ele suporte o meu kernel para ser executado lá. A gente vê aqui os principais fabricantes de hardware, né, de processadores, também de FPGAs, a gente vê aqui o logo da Altera, da Xilinx, né? Altera que posteriormente foi comprada pela Intel, também usam esse padrão OpenCL para fazer síntese de alto nível de hardware. Né? Então eu descrevo o hardware em OpenCL e depois isso é compilado para uma arquitetura específica para aquilo. Né? A gente falou um pouquinho já sobre isso aí. Bom, e aqui uma visão geral do que se tornou essa tecnologia, né? Que foi se amplificando, vamos dizer assim. Tá? Então aqui nessa figura, também tirada lá do website do OpenCL, nós temos aqui o que eu chamei de um ecossistema. Né? A gente vê que o OpenCL está tanto na extremidade aqui de entrada do código, né? Então eu posso escrever kernels em OpenCL usando a linguagem C ou C++, e eles são compilados. O compilador Clang, que é o front-end do LLVM, então é um compilador bastante conhecido, bastante maduro, um projeto bastante maduro. E eu tenho outras formas de fazer a entrada desse código, né? Eu posso fazer com o SQL, que é um outro aspecto aqui do OpenCL que a gente vai dedicar uma semana exclusiva do curso para ele, mas é uma outra forma de entrada do código, e também outras APIs próprias para a linguagem gráfica, né? Como Vulkan ou OpenGL. Então essas linguagens são que a gente chama de shading language, são linguagens que descrevem cenas, objetos, iluminação e etc. Bom, e tudo se concentra aqui nessa representação intermediária, que é chamada SPIR. Né? Então, uma representação intermediária, ela é baseada também na representação intermediária do LLVM, e a partir dela eu posso então executar o meu kernel em outros dispositivos. Então, como saída eu tenho também o OpenCL, quer dizer, eu tenho
dispositivos OpenCL podem executar o meu código OpenCL, mas eu tenho transformações também ali que estão mostradas aqui nessa figura. Por exemplo, na parte de cima aqui, a API Metal é uma API da Apple, né? A Apple que começou com o OpenCL, ela foi a precursora, vamos dizer assim, ela acabou descontinuando na sua plataforma e adotou essa API Metal. Então eu posso gerar a partir do Sphere as APIs gráficas ali da Apple e fazer geração do código para a API Metal. Também tem DirectX aqui, que é da Microsoft, enfim. Eu tenho possibilidades de executar esse código escrito em OpenCL nos dispositivos que suportam essas tecnologias que estão aqui do lado direito, né? Bom, e como que funciona assim o modelo de execução dessa tecnologia? Então eu tenho um host, né, um computador ou um dispositivo móvel, enfim, que ele tem vários dispositivos, né, OpenCL. Então os dispositivos OpenCL são aqueles que têm um driver escrito para ele, né? Um fabricante disponibilizou um driver para aquele dispositivo. Esse dispositivo pode ser a própria CPU do computador, pode ser uma GPU, né? Pode ser um FPGA. Bom, então esses dispositivos têm aqui uma subdivisão, né, de Computing Unit, né? Então uma unidade de computação e um elemento de processamento, né, que vai executar, vamos dizer assim, a menor unidade de código, que seria uma thread, por exemplo. Bom, e aí o que acontece com esse host? Na hora de usar o código OpenCL, então a biblioteca é usada para criar um contexto. Então eu chamo de contexto, é uma coisa mais ampla. Esse contexto pode ter mais de um dispositivo, como a gente está vendo aqui, por exemplo, um contexto com uma CPU e uma GPU, né? E cada dispositivo tem uma fila, né? Essa fila é que vai receber os comandos para execução, tá certo? Então, basicamente, isso é o que engloba o modelo aqui de execução. Eu tenho um contexto, esse contexto tem dispositivos e esses dispositivos têm filas. Bom, sobre a hierarquia de memória, né, do OpenCL, que é descrita lá, ela lembra muito a hierarquia de memória das GPUs, né? O padrão é para computação heterogênea, ele não é específico para GPUs, mas ele, vamos dizer que está bastante associado às arquiteturas de GPUs. A gente vê muita similaridade com a hierarquia de memória das GPUs e etc. Mas isso pode ser usado para outros tipos de dispositivos, né? Mas basicamente todo o gerenciamento de memória é feito pelo usuário, é feito manualmente, né? Então, na parte de baixo aqui da figura, nós temos o que chamamos de host memory. Então, essa memória é a memória do dispositivo, né? A memória do processador principal, vamos dizer assim, né? É a memória RAM do nosso computador, trazendo aqui para a nossa realidade do desktop, né? E vamos supor que eu tenho, então, esse compute device, por exemplo, uma GPU, que vai associar bem com esse modelo aqui. Então, a minha GPU, ela tem uma memória global, né? Uma memória de constantes. Vocês veem uma similaridade lá com CUDA, por exemplo, mas em CUDA tem algumas diferenças de nome. Então tem algumas figuras que vocês vão encontrar por aí que associam, né, uma coisa com outra. A nomenclatura da NVIDIA, do CUDA, com a nomenclatura do OpenCL. Depois vocês podem procurar aí. Mas basicamente eu tenho uma memória global. Eu tenho na extremidade, lá em cima, eu tenho uma memória privada, que é daquele elemento de processamento apenas, né? E depois eu tenho uma memória local que é compartilhada entre esses elementos, né? E somente entre elementos do mesmo grupo. Então a gente está vendo na figura aí que são dois grupos distintos. Então os dispositivos têm vários elementos de processamento e esse elemento de um grupo ele não pode acessar a memória local do outro grupo, tá? Só dentro do mesmo grupo. Então tem uma hierarquia aqui de compartilhamento. Bom, eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de código OpenCL do lado do host. Então, a linguagem OpenCL ela descreve como escrever o código do dispositivo, que vai ser o acelerador, vamos dizer assim, né, o que a gente chama de kernel, tá? E ela tem chamadas, né, e funções ali para que eu consiga organizar esse contexto e mandar esse código lá para o dispositivo. Então, eu vou mostrar aqui em 5 passos um exemplo em C, mas não é a única opção, tá? Nós temos a biblioteca está disponível em C, em C++, depois eu tenho como que empacotado isso, né, em outras linguagens, em Python, em Java, etc. Tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia dos passos, né?
Depois a gente pode aprofundar num outro exemplo aí. Então, o primeiro passo aqui que está colocado no tutorial é a segunda referência, né? Esse código é de um tutorial que está na nossa segunda referência aqui dessa aula. É definir a plataforma, tá? Então, a gente percebe que o OpenCL, principalmente em C e C++ também um pouco menos, mas ainda é muito verboso, né? Uma coisa que tem muitos comandos, assim. Então, a gente tem aqui basicamente 4 comandos para definir a plataforma, né? Até chegar na fila que vai enviar efetivamente os comandos para o dispositivo. Então, primeiro eu procuro as plataformas do meu sistema, depois eu procuro os dispositivos dentro da plataforma, depois eu crio um contexto com determinados dispositivos, depois eu crio a fila, tá? Então são esses 4 comandos que estão listados aqui. Sobre a plataforma, é importante lembrar o seguinte: se eu tenho mais de um dispositivo OpenCL no meu host, e eles são, por exemplo, de fabricantes diferentes, eu posso ter mais de uma plataforma na minha máquina, tá bom? Então eu posso ter, por exemplo, um processador da Intel que suporta OpenCL, então eu tenho o driver da Intel para poder enviar comandos lá para o meu processador. E eu tenho uma GPU da NVIDIA, então eu vou ter uma outra instalação, né, um outro software, um outro driver para trabalhar com a GPU da NVIDIA. Então no meu sistema, na pilha toda que aparece aqui de software, são 2 plataformas diferentes, tá ok? E depois cada plataforma pode ter os seus próprios dispositivos. Então, no caso do meu laptop, por exemplo, a minha plataforma é da Intel, eu tenho a CPU e a GPU na mesma plataforma, porque a minha GPU é uma GPU integrada, né, da Intel. Então, o meu driver, vamos dizer assim, da Intel, ele abarca esses dois dispositivos aqui no meu computador. Então, ele tem uma única plataforma. Se eu tivesse uma GPU discreta, né, uma outra GPU aqui no meu computador, uma GPU da NVIDIA, eu teria que instalar outra plataforma no meu computador, tá bom? Bom, e aí eu crio o contexto a partir da plataforma e a fila de comandos. Então esse é o primeiro passo, é obter essa fila, né, onde eu posso submeter aqui meus comandos. Bom, o segundo passo é criar e compilar o programa. Para que ele seja bastante portável, então o código do meu kernel ele é compilado quando eu vou executar efetivamente o kernel. Tá? Então quando eu compilo o programa inicialmente, eu não compilo o kernel. E quando eu vou executar o programa é que o código do kernel é compilado. Tá? Porque eu já estou compilando ele para aquele dispositivo específico que ele vai executar. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem aqui é o programa. Né? Então eu tenho uma chamada aqui para criar o programa a partir do código fonte. Então pode ser uma string dentro do próprio programa ou pode ser um arquivo externo. Né? Quando é uma coisa muito pequena, pode ser uma string ali curtinha. Quando tem aplicações reais, normalmente eu tenho arquivos, né, com a extensão .cl, com os meus kernels. Tá? É importante notar aqui que esse arquivo ele pode ter vários kernels. Tá bom? Então quando eu faço esse build program aqui, que é a segunda etapa que está na linha 7, eu estou compilando todo o meu fonte, tá? Não necessariamente um único kernel, todo o fonte. Depois eu vou identificar ele mais especificamente para executar. Tá? Bom, e aí uma outra coisa que está aqui nessa parte é a detecção de erros. Né? Vocês estão vendo que o comando de build, assim como os comandos do slide anterior, retornam um erro. Né? Ou retorna um erro, ou esse erro é passado como argumento ali. Por quê? Isso é mais fácil de ser tratado, por exemplo, em C++ como exceções, né? Bloco try-catch. Mas em caso do C aqui eu posso chamar a função e verificar se deu erro ou não. Tá? Então aqui tem um exemplo de tratamento de erro. Se não foi igual CL, sucks é uma constante lá da biblioteca, aí eu pego e investigo lá qual é a razão e mostro a razão de ter dado errado. Né? Então notem que esse programa ele pode compilar inicialmente, tá? E esse erro só vai aparecer quando eu for executar o programa, porque é aí que ele vai pegar o kernel e vai compilar o kernel, tá? Para aquele dispositivo. Bom, então, o segundo passo foi esse, né? Criar e compilar o programa, que contém os kernels, eu diria, né? Não é o próprio kernel. Bom, depois é configurar os objetos de memória. Então, como esse modelo ele tem dispositivos aceleradores, assim, eu tenho dados na memória do host e dados na memória do dispositivo, tá certo? Então, o usuário ele é responsável por gerenciar isso automaticamente, inclusive lá no dispositivo, se o dado vai para a memória global, se vai para a memória local, aquela que é compartilhada entre o grupo, ou se vai para a memória privada, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de multiplicação de matrizes e eu estou declarando aqui, né, 3 vetores float.
E esses vetores têm um prefixo H, então isso aqui é comum. Esse prefixo H significa que esse dado está no host. Tá legal? Então é para isso que é usado, para identificar mais fácil. Bom, no meu exemplo aqui, eu faço um for, né? Lá no tutorial tá assim, preenchendo os vetores com números aleatórios, tá? Os vetores A e B. Depois o C é que vai ter o resultado. E eu vou criar para esses vetores, para os 3 vetores, um buffer. Então esse buffer é o objeto que define a memória em OpenCL, tá? Então eu tenho 2 buffers do tipo main read only, ou seja, eles vão ser somente lidos lá no dispositivo alvo, né? Na minha GPU, no meu acelerador, e eu tenho um outro buffer que é write only, né? Ele vai ser só escrito lá, que é o resultado, tá bom? Eu preciso definir, esse é o meu terceiro passo, é configurar os objetos de memória. Bom, depois, o quarto passo aqui é selecionar efetivamente o que é o kernel dentro daquele programa que eu já compilei. Então aqui está o meu kernel recebe essa função createKernel, passando o programa que já foi compilado e o nome do kernel efetivamente. Tá? Então eu estou selecionando qual é o kernel que tem lá dentro daquele arquivo que eu quero executar. E aí eu estou setando os argumentos dele aqui. Tá? Então eu estou passando os endereços dos buffers que eu criei, tá? e um número ali que é a ordem da minha matriz. Tá bem? Então eu não preciso de um buffer para passar a ordem da matriz, porque é só um número, né? Uma constante que vai lá para o kernel, mas para os elementos que são transferidos para a memória do dispositivo, processados lá e depois retornam, eu preciso criar buffers, né? Então por isso tem esse prefixo D, que é a memória que está lá no device. Tá legal? Bom, e aí no quinto passo eu vou enfileirar os comandos. Então, vocês lembram lá na figura que cada dispositivo tem uma fila, né? E eu vou enfileirar. Bom, aqui eu tenho 3 tipos de coisas aqui, né? Tenho 4 coisas de 3 tipos. Então, as 2 primeiras coisas são do mesmo tipo, que é enviar os dados para o dispositivo. Então, essas funções aqui estão enviando os meus vetores A e B, né? As minhas matrizes A e B, lá para o dispositivo. Depois, na linha 7 aqui, eu tenho uma definição de um range, né, do ND-range. Isso aqui é basicamente o que? Os kernels OpenCL, eles podem ter uma, 2 ou 3 dimensões, né? Depois a gente vai ver como converte isso aqui, um código normal para um kernel. Mas basicamente o código pode ter até 3 dimensões. No caso da matriz, eu estou criando aqui um kernel com 2 dimensões, né? As linhas e as colunas. Então eu criei aquelas dimensões ali, né, com tamanho n, cada uma delas, e passo para o kernel quando eu vou executar ele. Tá? Então, essa função que enfileira o kernel aqui, que está na linha 8, ela recebe o kernel. Né? Recebe o kernel como argumento e os seus parâmetros já foram setados lá no passo anterior. E depois eu enfileiro a leitura dos dados de volta. Depois que ele executou, eu tenho tem que trazer essa informação de volta para o host. Tá? Então, um parâmetro que é importante aqui é essa constante que está escrito aqui, CL true. Então essa constante diz que esse comando é blocante, ou seja, quando eu chamo essa função para ler os dados de volta, eu aguardo o término da transferência dos dados para seguir o meu programa. Tá? Então isso é importante nesse caso, porque eu quero depois verificar se os dados estão corretos, se foi executado corretamente. Então eu preciso que esse comando seja blocante. Então eu posso fazer isso de forma não blocante, ou seja, envio dados para lá e não quero esperar para saber se eles já foram lá ou não, ou posso trazer dados de volta e não me interessa aguardar esses dados chegarem para fazer outra coisa, eu tenho essa opção. Bom, então esses são os passos, basicamente, esses 5 passos. Agora, isso foi o código do host. O que está aqui agora é um código da multiplicação de matrizes, que é o que vai ser efetivamente executado lá no meu acelerador, né? Que é o que a gente chama de kernel, e agora eu vou mostrar rapidamente como é que a gente transforma um código normal, né, sequencial, num código OpenCL. Bom, uma coisa para saber aqui que isso também é uma biblioteca bastante ampla e tem uma série de aspectos, né? Como a gente sabe, esse é um curso introdutório de programação paralela e vocês podem aprofundar bastante nesse assunto, ele é bastante amplo, tá? Esse exemplo de multiplicação de matrizes, para quem não lembra muito bem como funciona, eu vou deixar também na referência ali um link para vocês entenderem como funciona a multiplicação de matriz. Mas basicamente eu tenho que acessar a matriz A na linha, a matriz B na coluna
e fazer o produto interno desses dois vetores, né? Ou seja, eu pego o primeiro elemento do A, multiplico pelo primeiro elemento do B. Aí eu somo com a multiplicação do segundo, do terceiro, até fazer a linha e a coluna inteira. E isso vai calcular um único elemento do C. Então é um código bastante intensivo, né? Bastante pesado. Tá? Bom, então o código original aqui, eu tenho as matrizes, né? A, B e C. Notem que elas estão declaradas como ponteiros e elas estão alocadas numa dimensão só na memória, né? Ela não está declarada com duas dimensões. Então eu tenho que manipular os índices aqui, no caso i e j, de forma a compor a linha e a coluna corretamente, tá? Mas basicamente o que esse código faz é, para cada linha, para cada coluna, né? Na linha 10 eu zero a posição da matriz C, né? Depois eu faço um for e vou acumulando então o produto interno dos vetores da linha e da coluna. Então eu percorro o A na linha e o B na coluna e faço a acumulação disso e gravo, tá bem? Bom, quando eu vou fazer a transformação disso em código OpenCL, o que a biblioteca faz para mim? Ela vai fragmentar esse código em partes, né, menores que possam ser executadas no meu dispositivo por partes, paralelamente, né? Então, essa divisão é feita automaticamente pela biblioteca, tá? Então, o que a gente vai ver aqui na mudança, olha só. Primeiro, eu vou identificar essa função como um kernel, né? Tem lá aquele atributo ali, underline, underline, kernel. Depois, os parâmetros estão recebendo ali também um identificador de global, para dizer que eles vão ficar na memória global, que é aquela que é visível para todo o device, né? E o meu código ele está modificado na seguinte situação, ó. Ele desapareceu o for i e o for j, tá? Que faziam as iterações das linhas e colunas das matrizes. E eu troquei o for por esse getGlobalID. Então essa é uma função da biblioteca que vai me dar um identificador diferente em cada thread, vamos dizer assim, em cada elemento de processamento. Então, cada pedacinho do código que vai executar, na hora de receber esse ID, vai receber um número diferente. Então, é como se aquele for i fosse representado nesse getGlobalID, né? E o for j tivesse representado no getGlobalID 1. Quer dizer, a dimensão 0 e a dimensão 1. Lembram que a gente enfileirou o kernel e disse que ele tinha duas dimensões? Então as dimensões estão ali, ó, a dimensão 0 e a dimensão 1. Tá? Então, cada invocação, vamos dizer assim, desse kernel é feita com um valor diferente para i e para j, até que eu faça toda a matriz. Tá? Então, eu tenho no código aqui um temporário, né, para acumular o valor do produto interno. Eu tenho um if para saber se o i e o j estão dentro do range ali da matriz, né, estão dentro do limite da ordem da matriz, que é n, que foi passado como parâmetro. E eu faço apenas um for para fazer o produto interno desses dois vetores e salvo na posição C depois no final, né? Então a matriz C ali no índice adequado recebe o valor temporário ali que foi acumulado, tá bom? Então essa é uma das formas de fazer isso. Eu vou mostrar depois num outro vídeo algumas variações disso aí, tá? Mas essa é uma forma, vamos dizer assim, mais direta de fazer a multiplicação de matrizes, tá bom? Bom, tá aqui as nossas referências. Então, como eu falei, a primeira referência é a página principal aqui dessa tecnologia OpenCL. Lá vocês têm uma série de outros links, né, para recursos dessa linguagem. Depois eu tenho um link para um tutorial dessa linguagem bastante prático, de onde eu tirei esses exemplos, esses códigos. E, para quem não lembra como acontece exatamente uma multiplicação de matrizes, é uma demonstração aqui que vocês olham passo a passo como é que é feito, tá bom? Então, era isso aí, pessoal, para essa aula. Até a próxima.